favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem! Morrer e acordar como uma beldade num quarto chique com um gato ao lado é o sonho. Na real, nossa protagonista de 19 anos é mais uma vítima do caminhão Kun e parece que era órfã e lutava na vida, então ficar isekai de anima. Ela não sabe em que universo de romance está ou se é a protagonista, mas o cara que acorda ao seu lado a deixa toda sem jeito. Mas ela sente seu príncipe distante, então, quando ele sai, pergunta seu nome a Marie, sua criada. Ao descobrir que é Delicey Bannister, ela fica chocada, pois é o nome da vilã do romance que lia. Isso também significa que o homem que dividiu a cama com ela não é outro senão Rowan von Bannister, seu ídolo supremo. No romance, Rowan é um personagem secundário seduzido pela protagonista, que acaba se apaixonando pelo príncipe herdeiro. Delicey, esposa de Rowan, o maltrata por ser filho ilegítimo de uma criada que passou uma noite com o duque. Todos o desprezavam, exceto sua mãe, que adoeceu após o parto e morreu quando ele tinha 3 anos. O duque o odiava, mas ao descobrir que a duquesa era estéril, interessou-se por Rowan, um renomado cavaleiro conhecido como o Lobo Azul. Ainda assim, um péssimo pai. Para fortalecer a família, o Duque Bannister e o Marquês César arranjaram o casamento dos filhos, mas Delicey tratava Rowan mal, jogando água nele por querer ser imperatriz e achá-lo repugnante. A mãe de Delicey morreu cedo, então o pai a mimou, tornando-a uma pirralha, uma verdadeira vilã. Rowan sofreu tanto com Delicey que se divorciaram, e o imperador a exilou quando ela tentou envenenar a protagonista. Seu problema é que ela só focou nas partes do seu personagem favorito, não entendendo bem a Delicey. A história começa após o divórcio. Então, quando Marie pergunta por que fala tão formal, só pode chorar e perguntar: quem sou eu? Onde estou? Na dúvida, use a carta da amnésia. Sinceramente, eu também faria isso. Digo que a família tem o médico mais estiloso, pois quem usa óculos escuros ao examinar um paciente? Dr. Drip acha que Delicey tem amnésia e, sem saber se as memórias voltarão, recomenda esperar por enquanto. Após sair para informar Rowan, as criadas ajudam-na a se arrumar, e é evidente como a Delicey original trata as empregadas, pois todas estão apavoradas em ajudá-la. Marie transmite uma mensagem do Duque, dizendo que a amnésia pode gerar boatos ruins, então ele acha melhor manter segredo, e Delicey concorda plenamente. O que a incomoda é que Rowan nem demonstrou preocupação. Mas quem poderia culpá-lo, já que a esposa original era uma tirana, não é? Agora estão tomando café, e Del quer se reaproximar de Rowan, então sorri e pergunta se ele gosta da comida. Todos parecem chocados enquanto Ron responde com um breve sim. Logo após, ele termina e sai, então ela decide ir ao escritório dele, pois acha que ele deveria ao menos perguntar sobre sua perda de memória. A primeira pessoa que ela conhece é David, um belo e leal assessor do Duque. Meu Deus, esse doce rapaz poderia matar Delicey só de olhar, de tanto que a despreza pelo modo como trata seu mestre. Ele realmente não quer Delicey no escritório de Rowan, mas tem que aceitar, já que o próprio Rowan a deixou entrar. Quando David sai, Delicey pergunta hesitante se Rowan sabe de sua perda de memória. Ele confirma sem nem olhar para ela. Del diz que quer conversar. Rowan ri e a lembra de algo que ela odeia nele: o fato de ser filho ilegítimo. Del se desculpa pelas suas ações passadas e então se retira. Já no quarto, ela acha que piorou as coisas. Joga-se na cama e decide recapitular os eventos do romance. Pelo menos, você pediu desculpas. É um bom começo. Os personagens principais são Cameron Devon Astrid, príncipe herdeiro do Império Astrid, e a princesa Grace de Zalier, vendida ao Império pela segurança de seu reino. Os dois acabaram se apaixonando, enquanto Rowan, sem saber, caiu de amores por Grace depois que ela o manipulou. Essa princesa não me parece muito legal. No meio da história, o reino Carlin, próximo ao Império, se aliou aos bárbaros e iniciou uma guerra contra o Império Astrid. Porém, o Império saiu vitorioso, tudo graças a Rowan. Infelizmente, uma traição no acampamento fez Rowan se ferir e ficar manco. Em vez de confortar o marido, Delicey piorou seu sofrimento, levando Rowan a decidir terminar o casamento. Nossa garota tá determinada e jura que não vai deixar divórcio ou ferimento acontecer de jeito nenhum. Nesse momento, Marie entra no quarto e avisa que amanhã é o aniversário da princesa Sofia, o que não a incomoda.
Mas ao saber que o príncipe herdeiro e a princesa Grace estarão lá, fica super ansiosa para ver o primeiro encontro dos protagonistas. Será também o primeiro encontro de Rowan e Grace. Então, Delisey planeja estabelecer limites e lembrar que ela é a esposa. Na carruagem a caminho do banquete, ela tenta puxar conversa, mas só recebe um sim dele como resposta. Ele pode ser frio, mas como fã dedicada, ela curte cada momento. No palácio, todos os olhares se voltam para eles. A imperatriz tem 2 filhos, Príncipe Cameron e Princesa Sofia, e a concubina imperial também tem um filho e uma filha. Quando a imperatriz morreu, a concubina virou imperatriz e tentou fazer do filho o herdeiro, mas Cameron, o protagonista, acabou levando o título. Ao ver o príncipe e a princesa chegarem, nossa garota concorda que Cameron tem aquele ar de protagonista, fazendo Rowan franzir a testa e perguntar se ela gosta. Mas na mente de Lulu de Del, Rowan a olha apaixonado. Ela acha que ele pergunta se gosta dele, então sorri e diz, sim. Sua cara vazia a confunde, mas ela se distrai quando o príncipe se aproxima. Ela o cumprimenta, mas é ignorada. Rowan e o príncipe são amigos, já que Rowan lidera a facção que apoia o imperador. Sofia pergunta se ela ainda está nessa busca sem sentido. Delise explica que não quer mais ser imperatriz, pois já se sente grata por ter Rowan em sua vida. Todos ficam surpresos, e Rowan a leva à varanda para lembrá-la que ela o odeia e ama o príncipe herdeiro. Delise diz calmamente que não ama o príncipe herdeiro, mas sim ele. Querida, esse comportamento de fã assustaria o cara que você maltratou. Rowan insiste que ela está confusa pela perda de memória e que se arrependerá depois. Porém, a reação dele a confunde. Ele parece não gostar dela, mas tem um olhar saudoso, fazendo-a repetir que não ama o príncipe. Sinto que Rowan sempre amou Delise. Só queria saber se eles têm alguma história juntos. Ela quer falar mais, mas fica tonta, e Rowan assegura antes que caia. Depois, Rowan insiste em voltar à mansão, preocupado que ela possa desmaiar de novo. Isso dá a impressão de que ele se importa, fazendo seu coração acelerar ao segui-lo até a carruagem. Rowan entra primeiro e, surpreendentemente, estende a mão, fazendo-a corar ao aceitá-la. Na carruagem, Delise se pergunta se Rowan se importa e decide perguntar diretamente se ele está preocupado. Surpresa, ele diz que não, mas ela sorri e agradece, dizendo que gosta de acreditar que ele se importa. No dia seguinte, Delise acorda surpresa, lembrando só da carruagem e descobre que dormiu um dia inteiro. Marie diz que Rowan a carregou e que o Marquês virá à tarde, preocupado com sua saúde. Isso faz Delise acreditar que o Marquês mencionado por Marie é o pai da verdadeira Delise. É o pai que criou a pirralha original. Delise decide explorar a mansão antes da chegada do Marquês. Ao caminhar pelos corredores, nota uma porta entreaberta e, ao abri-la, surpreende-se com uma escada que parece levar ao porão. Intrigada com o que pode haver lá embaixo, sente-se compelida a investigar. Os degraus intermináveis a levam a uma porta com maçaneta peculiar, aguçando sua curiosidade sobre o que há além. Delise está prestes a espiar quando ouve Marie avisando que o Marquês chegou, então decide perguntar a Rowan depois. Ao vê-la no jardim, o Marquês a chama alegremente e pergunta como ela está se sentindo. Delise, ansiosa, acha que deve convencer como a verdadeira Delise e o chama de pai, assegurando que está bem. Ele fica triste com a formalidade e pede que ela o chame de pai, como antes. Ele pergunta como andam as coisas e, pela sua expressão, ela deduz que fala do casamento. Ela logo diz que tudo vai bem, pois Rony é muito gentil, surpreendendo seu pai, que lembra do status de imperatriz que ela sempre quis. Delise explica que abandonou esse sonho e ama Rony de verdade, o que a faz esquecer o desejo de ser imperatriz. O pai ri, pensando que por isso o duque lhe enviou uma carta dizendo que Delise não estava bem. Conversam enquanto a criada serve chá, mas a xícara escorrega, queimando suas mãos e deixando o pai preocupado. A criada treme e implora perdão ajoelhada. Delise diz estar bem e pede que ela se levante para buscar uma toalha fria. O pai acredita que ela realmente mudou e fica feliz em saber que ela está bem. Papai parece muito legal. Após ver a carruagem do pai partir, exausta, decide entrar quando vê a carruagem de Rony chegando. Ela vai rapidamente até ele e pergunta como foi seu dia. Para sua surpresa, ele sorri e diz que teve um dia agradável. Delise fica surpresa ao ver Rony sorrir, que logo volta à cara séria e sai, fazendo-a provocá-lo mais.
Durante o jantar, Del acha fofo o jeito de Rony mastigar sem expressão, como um esquilinho. Pela primeira vez, Rony pergunta sobre a mão machucada dela. Del diz que foi só um chá que espirrou, nada demais. Isso o surpreende, pois antes ela demitiu alguém por derramar água. Ele enviou uma recomendação para ajudar a pessoa. Ela fica feliz ao ver que seu preconceito é uma boa pessoa. Elogia-o e ele se vira tímido, o que ela acha adorável. Estou animado para ver esses dois finalmente se apaixonarem. Del pergunta sobre o quarto trancado no porão, e Rony explica que guarda as famosas armas dos Bannisters, uma família militar tradicional. Ela usa seu olhar encantador para convencê-lo, mas Rony percebe sua intenção. Ele diz que ela pode ir a qualquer lugar da mansão, mas decide acompanhá-la ao porão devido às armas perigosas. Rony termina de comer e pede que ela o espere no quarto. Delise aguarda, lembrando que Rony se feriu por sua espada quebrar e acredita que uma espada indestrutível o ajudaria na guerra. Ela sabe quem poderia ajudar: os anões. Eles criam itens com materiais de fadas, mas se escondem por terem sido maltratados pelos humanos. Felizmente, ela lembra que no romance a heroína ajudou os anões escravos e sabe exatamente onde fica esse lugar. Ao encontrar os anões, planeja dar uma espada a Rony de aniversário, imaginando que ele ficará tão feliz que a beijará. Essa menina, sério? Ela se contorce, o corpo dói pelo vestido apertado, então decide trocar de roupa. No meio disso, o marido chega e fica vermelho. É bem mais maluco do que ela pensou, mas aposto que a garota tá super animada e meio assustada. Delise bate a porta e pede para Rony esperar um pouco lá fora. Garota, seu homem não vai sair dali não. Ele fica paralisado, todo corado, com o coração fazendo tum-tum-tum-tum. Ele admite que desde que ela perdeu a memória, cada dia tem sido lindo e suave, pois ela o olha com doçura e o trata com carinho, como se fosse uma pessoa nova. Então Rony decidiu procurar um sábio conhecido, mais para criança, chamado Samuel, e perguntar se existe magia capaz de trocar a alma de alguém. Mas Samuel rejeita a ideia na hora, afirmando que é pura fantasia. Rony menciona que conhece alguém que passou por uma mudança completa de personalidade. Quando pensa que a perda de memória contribuiu, sente que há algo mais. Samuel deduz que Rony fala de uma garota, e quando confirma, nosso sábio acha que ele pode estar se apaixonando. Depois, ensina que o amor é mais misterioso que magia, e o manda embora, dizendo para nunca mais voltar pedindo conselhos amorosos. Embora Rony não possa se apaixonar por alguém tão cruel, a nova Delise, ao abrir-se para ele, faz com que ele sinta emoções diversas. O fato dele ignorar os maus tratos mostra que ele realmente precisa de alguém que se importe com ele. Del vê as bochechas e orelhas de Rony ficando vermelhas e acha isso muito fofo. Ele se desculpa timidamente, e ela, feliz com esse novo lado dele, o encoraja a relaxar. Eles vão ao porão e ela procura rapidamente a espada mais forte para mantê-lo seguro. Porém, ela descobre que a espada que ele já usa é, na verdade, a mais forte que possuem. Ele não pode usar nenhuma das espadas do porão, pois elas não suportam sua aura. A única espada capaz disso é a que ele usa, supondo que seu poder não continue aumentando. Del concluiu que sua espada quebrará na guerra por ficar forte demais, então ela precisa urgentemente buscar um anão capaz de forjar uma espada o quanto antes. De repente, Rony pergunta se ela está interessada na espada dele ou nele mesmo, fazendo nossa garota corar intensamente. Sendo a fã sincera que é, ela responde que gosta dos dois. Isso faz ele dar um sorriso charmoso e aliviado antes de virar e sugerir que voltem para cima. Ela adora vê-lo sorrindo ultimamente, mas não pode se distrair com seu marido encantador, pois salvá-lo é prioridade. Para isso, ela precisa ir ao mercado de escravos encontrar o anão. Ao saber que Rony estará no Palácio Imperial amanhã, ela vê a chance perfeita de escapar e conseguir a espada ideal para ele. No dia seguinte, Delise consegue sair da mansão, mas para escrever uma carta, sentindo-se culpada por escapar. Ela usa um artefato protetor por precaução. Lembra que o mercado de escravos fica numa rua movimentada, num beco atrás de uma loja de roupas. Ela conversa com os comerciantes e descobre que a loja de roupas está logo ali na esquina. Antes de sair, a comerciante oferece alguns dos itens que ela vende. Delise encontra um par de luvas de altíssima qualidade que ficarão incríveis em Rony. Mas quando ela vai pegá-las, um homem charmoso de cabelos longos as agarra primeiro.
Ele tenta flertar antes de entregar as luvas, mas ela faz questão de dizer que é casada. Isso mesmo, felizmente casada com seu amor. O cavalheiro elegante faz um acordo, luvas pelo nome dela, que é Del. O rapaz bonito parece um pouco suspeito. Ela sai feliz, carregando a caixa de presente. Imaginar Rony usando as luvas faz seu nariz sangrar. Calma, querida. Respire fundo. Num beco, esbarra em alguém que foge. Logo esquece ao ver o mercado de escravos. Respira fundo, diz a senha, e a porta revela um homem enorme cheio de cicatrizes. Ela é só uma tonta querendo agradar seu ídolo. Ah, Rony, pode ajudar sua garota? Delise gagueja pedindo um anão, surpreendendo-o por ser segredo. Ele a deixa entrar, olhando-a com desconfiança. Permite que ela se sente, e ela se pergunta onde ficam os escravos. De repente, surge outro homem e a cumprimenta, fazendo-a gritar de medo. Ele senta-se à sua frente e pergunta se quer comprar um anão, o que ela confirma. Sorrindo desconfiado, ele questiona como ela sabe disso. Mas logo ignora e diz ter o que ela busca, ainda não domado. Delise diz pagar qualquer valor, mas insiste em ver o anão primeiro. Ele manda trazer o anão e discute o pagamento, exigindo 300 de ouro. O preço alto a faz hesitar, mas por ser para Rony, ela aceita. Delise se choca ao ver o anão algemado e chicoteado, horrorizada. O homem então exige ver o dinheiro, já que ela viu o anão. Ao procurar sua bolsa, ela fica chocada ao perceber que sumiu. Ela lembra de esbarrar em alguém no caminho e, mesmo não acreditando ser vítima de um batedor de carteiras, decide manter a calma. Ela diz que perdeu o dinheiro e pergunta se é possível comprar fiado. Isso faz o homem reagir, percebendo que ela está sem dinheiro. Ele logo pede sua identidade e quer saber quem a indicou, já que ela não poderia saber a senha sem recomendação. O homem da cicatriz a agarra, exigindo resposta, aumentando sua ansiedade. Então, ela agarra instintivamente sua relíquia protetora. Que bobeira! Ir sozinha a um lugar tão perigoso certamente poderia causar problemas. O homem cicatrizado está carregando Delise, que implora para ser solta. Ela tenta explicar quem é, mas o homem não se importa e a joga na cela, certo de que ela tenta roubá-los com sua relíquia. Delise então diz ser uma duquesa rica, mas suas palavras não o convencem. Sem plano, sem proteção, apenas uma fã transmigrada. Eles vão dizer, sou só uma garota no mundo. Após o homem sair, ela percebe que sua situação piora e sente-se impotente enquanto presa ali. De repente, ouve um ruído e vê que, além do anão, há outros indivíduos ali que precisam ser salvos. Ela decide encontrar o anão primeiro, explicar a situação e todos poderão fugir juntos. Ela avista o senhor anão no canto e corre até ele, dizendo que assim que sair, certamente o ajudará. Isso deixa o senhor anão confuso, pois quem tentou comprá-lo agora oferece ajuda, levando-a a esclarecer que não quer explorá-lo. Seu único objetivo é libertá-lo, porque ela precisa desesperadamente de sua ajuda. Revela que uma guerra está para começar, mas seu marido não tem uma arma forte o bastante. E se a espada quebrar na luta, ele sofrerá muito. Sabendo que só anões fazem armas inquebráveis, ela implora que ele forje uma espada para proteger seu marido. Para sua surpresa, o senhor anão revela que sua obra-prima está na floresta de onde veio, guardada por fadas. Ele diz que se escaparem e ela realmente quiser, ele lhe dará a espada, o que a deixa feliz ao ouvir a promessa do senhor anão. Enquanto isso, Rony segura a carta de Delise, determinado a descobrir quem a achou primeiro. Marie diz que Delise foi ao mercado, como mencionou de manhã, e que algumas joias sumiram. Isso dá dor de cabeça ao rapaz, que só olha a carta dizendo que ela precisa de um tempo e voltará à noite. No mercado de escravos, o anão ouve soldados, deixando a garota confusa, até saber que anões têm sentidos mais aguçados que humanos. Ao mencionar ouvir soldados falando de uma loira, Del sente alívio, pensando ser Rony procurando por ela. Essa revelação finalmente convence o anão de que ela é realmente uma duquesa. Os traficantes descem e agora creem em Del, percebendo que estão em apuros por prender uma duquesa. O grandalhão quer libertá-la, mas o outro acha arriscado e nocauteia a pobre garota. Ao acordar, ela está em um saco, mãos amarradas, sentindo cheiro de água. Querem jogá-la nela. Veem como solução rápida, mas na verdade só prepara para a execução.
Enquanto isso, Rony e seus cavaleiros vasculham o mercado. Ao ver uma loja suspeita, ele tenta ser educado e bate à porta. Mas quando o homem dentro se recusa a abrir, ele chuta a porta e começa a busca, enquanto seus homens cuidam do traficante. É aí que ele descobre as celas subterrâneas e percebe que o lugar é, na verdade, um mercado de escravos. Quando o anão descobre que ele é duque, logo informa que sua esposa esteve ali há pouco, mas agora deve estar sendo jogada no rio. O anão também menciona que a duquesa esperava ansiosamente por ele, então ele precisa salvá-la. Isso faz Rony ordenar que alguns homens cuidem do mercado de escravos, enquanto os outros o acompanham para resgatar Delise. Delise começa a gritar para que a soltem, garantindo que vai esquecer tudo. Mas seus gritos só parecem encorajar os homens a agir mais agressivamente, temendo que outros possam aparecer. O grandalhão a carrega e vai pro rio, fazendo nossa pobre garota aceitar o que vai acontecer. À beira da morte, ela pensa em Rony e sente muita falta dele. Não se preocupe, querida. Seu cavaleiro de armadura brilhante chegou, encarando o homem e deixando ele te pegar como um saco de batatas. Ele abre o saco e vê a esposa ilesa, ficando tão aliviado que quase chora. Ele pergunta o que houve, e ela só consegue se desculpar por ser imprudente. Delise deve ter dormido após o caos que causou, então Rony a leva para o quarto. Ele a olha preocupado, percebendo que não consegue imaginar deixá-la ir. Segurando sua mão machucada, ele espera que ela não tente fugir de novo. Esse cara tá todo apaixonado só com um pouco de carinho, mas entendo. Eu também tô carente de amor. Del decide esperar fora do escritório de Rony na manhã seguinte, mas está com medo de falar com ele, ciente da tolice de agir tão impulsivamente por amor. Mesmo assim, ela entra sorridente, dá bom dia e pergunta se ele viu um anão no mercado de escravos ontem. Rony responde que o anão está sendo tratado na mansão deles. Del, aliviada, começa a se desculpar por ter saído escondida, mas Rony a interrompe, dizendo que não falará do ocorrido, mas espera que ela não tente sair de novo. Certo. Uma duquesa num mercado de escravos é suspeito. Ela tem sorte dele deixar pra lá. Ela acha que ele suspeita que ela quer fugir do casamento, o que ela nega veementemente. Mas ele a olha com dúvida, então ela revela que saiu para comprar uma espada de presente para ele, o que o surpreende muito. Na verdade, Rony conversou com Leb, o anão, para saber por que Del foi ao mercado de escravos. Rony descobriu que Del pediu ajuda a Leb, querendo uma espada resistente para o marido. Leb pediu a Rony para ser gentil com Del, pois via que ela realmente se importava com ele. Rony duvidou de Leb, mas vendo Del tão sincera começou a repensar seus sentimentos. Porém, ele não entende como Del achou o anão quando sofria de amnésia. Ela não responde, mas garante que não é perigoso e que um dia contará a ele. Rony deixou pra lá e perguntou de novo se ela não estava tentando fugir. Isso faz nossa doce menina fungar e lacrimejar ao explicar que jamais faria isso. Sua preocupação cresce ao ver a mão trêmula. Para acalmá-lo, ela segura sua mão, só para ver Rowan sorrindo, fazendo-a corar e derreter. Com os mal-entendidos resolvidos, Del convida Rowan alegremente para visitar o anão e perguntar sobre a espada. Isso é, se Rowan ainda estiver interessado, claro. Sua gagueira faz Rowan sorrir, e ele segura sua mão agradecendo pelo presente. Vejo o desenvolvimento, mas espere um momento. Quero ver as luvas. Onde estão as luvas? Ao chegar ao quarto, ele diz que dará a espada como prometido. Mas como não está bem, podem esperar que se recupere ou ir sozinhos. Como a aura de Rowan cresce mais forte a cada dia, Del decide que precisa pegar a espada já, então declara que irá buscá-la ela mesma. Isso faz Leb revelar que ela precisa ir à floresta e recuperar a espada dele das fadas. E se dizer o nome dele não ganhar a confiança delas, ele oferece um fio de cabelo para mostrar. Enquanto Leb faz o mapa, Del diz a Rowan que levará um cavaleiro desta vez, mas, para sua surpresa, Rowan diz que irá com ela. Ela entra em modo delírio de novo, sonhando que a viagem possa virar uma lua de mel com seu ídolo. À noite, Marie vasculha o bolso e acha algo do roupão que Delise usou no dia em que saiu escondida. Como parece importante, ela decide guardá-lo em segurança. É a caixa das luvas, o presente especial para o aniversário de Rowan. Ainda bem, isso faz Del perguntar que dia é hoje. Quando descobre que é 6 de maio, fica chocada e entra em pânico, pois após a meia-noite será o aniversário de Rowan. Ela quer que ele tenha um dia inesquecível, então faz preparativos de última hora com a ajuda dos criados. Faltam 5 minutos para meia-noite quando Rowan chega. Ao abrir a porta, estouram confetes e sua esposa se aproxima com um bolo.
Quando o relógio marca meia-noite, início de 7 de maio, Delize o encoraja a fazer um desejo e soprar as velas do aniversário. Rohan olha ao redor, vê sorrisos calorosos dos servos e Delize feliz. Então, timidamente, apaga a vela e faz um desejo. Em seguida, ela lhe entrega seu presente enquanto ele parece confuso. Provavelmente é a primeira vez que ele recebe um. Depois, irão à Floresta dos Anões. Então, todos decidem dormir bem. Delize entra primeiro, enquanto Rohan segura o presente contra o peito. Suas bochechas estão vermelhas e ele solta um sorriso adorável. Não comem bolo? Não vemos sua reação ao abrir o presente? Sem momentos doces? Fomos roubados. Estão na carruagem rumo à lua de mel só para pegar a espada dele. Sim, isso mesmo, só a espada. Delize, radiante, pergunta onde ficarão e descobre que Rohan planejou uma estadia em Pargor, vila com festival. Ao chegar, tudo é colorido, com confetes e multidão animada, até músicos tocando, o que encanta Delize. Ela pega sua mão ao se juntarem à festa, e ele admira feliz seus dedos entrelaçados. Jantam, conversam, usam máscaras fofas e curtem um encontro delicioso. Uma multidão agitada atrai Del, e eles veem um duelo sangrento, parte das festividades. Del comenta como Shub, o vencedor, é forte. Ops, não mencione outro homem na frente do marido. Ele vê isso como rivalidade. Rohan diz ser mais forte e entra na competição, deixando-a preocupada. Isso fere seu orgulho, então ele logo esclarece que alguém fraco como Shub não pode arranhá-lo. Com isso, ele avança e saca sua espada. Desculpe, Shub, mas prepare-se para ver do que um marido ciumento é capaz. O duelo começa. Shub avança com a adaga, mas Rony a desvia com um golpe casual. A multidão fica em silêncio, chocada, e então explode gritando o nome de Rony como se fosse incrível. Veja só esse cara corando com todo o amor da multidão. Delize acha fofo, e quando ele se aproxima, elogia alegremente sua performance. Depois, ouvem senhoras falando dos fogos que começarão logo, e ela pede para assistirem juntos. Seu plano é passear mais, ver os fogos e dormir juntos. Mas ao descobrir que ele reservou 2 quartos, ela fica emburrada e expressa sua decepção, sentindo que ele não quer ficar com ela. Rony Cora se aproxima e pergunta brincando se ela aguenta o que pode rolar quando estiverem no mesmo quarto. Ouvir isso a deixa tão sem graça que ela só vira o rosto, completamente sem palavras. Só late e não morde, né, querida? A reação dela o faz rir, e ele entende que dividir o quarto não está nos planos por enquanto. No terraço da pousada, Rony aproveita para agradecer Delize por todas as novas experiências que ela trouxe à sua vida. Isso desperta sua curiosidade sobre o desejo dele ao soprar as velas, mas com os fogos iluminando o céu, ela não ouve o que ele diz. Ela fica distraída, cativada pela beleza do céu, enquanto ele segura seu rosto e beija sua testa. Isso foi tão suave e doce. No dia seguinte, ela está exausta, pois não dormiu após Rony fazer um movimento na noite anterior. Rony, preocupado com Del mais quieta, se inclina para perguntar se algo a incomoda. Isso a deixa mais nervosa, e ela não consegue olhar para ele. Ele franze a testa, então ela decide ser honesta. Não pode falar, pois seu coração está acelerado por ele. Rony cobre o sorriso, pede desculpas sem convicção e senta ao lado dela para provocá-la mais. Eu o provocaria de volta ou o beijaria se ele continuasse com essas flertes para ver quem fica mais corado. Todo o passeio foi um desafio e tanto para o coração da Del, mas felizmente chegaram à cidade mais próxima da Floresta da Porta. Ela olha o mapa e vê que terão que caminhar até o local, o que a deixa empolgada. Mas tudo bem, poucos minutos de caminhada já cansam Del como esperado. Afinal, quem usa salto alto numa trilha? Rony oferece carregá-la. Ela quer recusar, pois ele deve estar cansado, mas sua empolgação de fã vence e ela aceita feliz. Eu também, garota. Eu também. Eles andam por um tempo até que finalmente avistam uma fada. Anões e fadas são parceiros, então decidem seguir a fada, achando que ela os levará até os anões. A linda fada verde se surpreende ao ver humanos e entra em modo de defesa, curiosa sobre o que fazem na floresta. Delize logo a tranquiliza, dizendo que não são pessoas más. A fada se espanta que Del entenda a língua deles, algo que nossa garota não faz ideia. Deve ser um bônus que ela ganhou por ser uma transmigradora. Del explica feliz que Leb, se recuperando na mansão deles, os mandou numa missãozinha.
Ela mostra o cabelo de Leb à fada, ganhando confiança, e a fada concorda em levá-los à aldeia. Ao chegar, os anões ficam tensos, mas com a ajuda da fada, mostram o cabelo de Leb, provando que ele os enviou. Porém, os anões velhos não acreditam e acham que talvez estejam ameaçando Leb em algum lugar. Antes que piore, um ancião surge sugerindo que agradeçam aos humanos que ajudaram Leb. Ele pede que continuem trabalhando enquanto ele mesmo conversa com os humanos. Vão ao escritório e as fadas, com pena de Rony que não entende nada, decidem falar em língua humana. As 3 fadas se apresentam como Cindy, Saren e Prina, mas o ancião pede que esperem um pouco, pois quer saber mais sobre o que aconteceu com Leb. Rony conta que Leb foi pego por traficantes, e Del diz feliz que seu marido salvou todos e impediu que caçassem anões de novo. Depois, falam que Leb quer dar sua espada em agradecimento. As fadas vão buscá-la, e é uma obra-prima incrível. Rony a pega e pela primeira vez, Delise vê sua aura azul brilhar como no romance. Rony fica maravilhado e confuso ao notar que a espada nem treme quando usa sua aura. Ele tem certeza de que é bem mais resistente que sua espada atual. Depois disso, o ancião os convida para pernoitar e saborear a deliciosa comida, fazendo nossa garota babar. Claro que a resposta é sim. À noite, todos jantam juntos, e os anões aproveitam para se desculpar por terem sido rudes anteriormente. A verdade é que restam poucos anões, devido aos humanos que os exploraram, razão pela qual todos guardam ressentimento. Mas agora reconhecem que nem todos os humanos são maus. Delise entende a posição deles e fica aliviada que suas visões sobre os humanos tenham mudado. As fadas gostam tanto da nossa garota que decidem acompanhá-la ao mundo humano com a aprovação do ancião, podendo voltar com Leb quando ele melhorar. Del observa todos e, apesar do cansaço da jornada, fica aliviada por conseguir a espada de Rony e fazer amizade com os anões. Ela tá ansiosa para dormir bem, mas agora tá nervosa de dividir o quarto com o marido. Já sugeriu antes, mas acha que não vai conseguir dormir ao lado do seu gato charmoso. Ela sugere que ele pode ficar desconfortável dormindo com ela e pensa em ir para outro quarto. Ele pergunta se ela tá incomodada. Quando ela diz que não, ele a empurra suavemente para a cama, manda ficar e dá um beijo de boa noite na testa dela. Parece que alguém vai ter mais uma noite sem dormir. Bom dia mesmo. Nossa garota acorda abençoada vendo Rohan dormindo pela segunda vez. Ele acorda e logo pergunta se ela dormiu bem. Ela diz, sim, se desmaiar de coração acelerado, conta. Nosso cara age todo composto, o que me faz querer ver o ponto de vista dele também. Eles voltaram para casa com as fadas, e parece que nada aconteceu na ausência deles, exceto por David, um garoto infeliz, chorando e estressado com toda a papelada do Duque. Rohan elogia o bom trabalho de David, animando seu leal ajudante, e o informa que deve se apresentar ao palácio o mais rápido possível. Del lamenta que Rohan tenha que voltar ao trabalho já, e todos notam o clima maravilhoso entre o casal. Marie entrega a Del uma carta, que parece ser um convite para um chá com a princesa Sofia. Ela planeja ir, pois tem tempo livre e quer conhecer as nobres damas amigas da Delise original. Os que a cercam devem ser mimados como a original. Por ora, vão ao quarto de Leb, onde ele se surpreende ao ver as 3 fadas preocupadas. Eles começam a conversar, então Del decide sair para dar-lhes um tempo a sós. Hoje é a festa do chá, e as fadas estão na bolsa dela porque ela não conseguiu dizer não após tanta insistência. Chegando cedo, ela mostra o jardim às fadas, até que alguém a ouve e se pergunta com quem ela está falando. As fadas se escondem na bolsa, e Del nega, mas ao ver uma senhora de cabelos prateados e olhos azuis, reconhece Grace, a ajudante. Tenho um pouco de preocupação com essa garota. Espero que ela não seja uma bruxa. Trocam cumprimentos calorosos e Del fica encantada com a aura deslumbrante da ajudante. Grace elogia o Palácio Astrid, fazendo Del notar seu otimismo, mesmo após ser praticamente vendida por seu reino. No romance, é a personalidade doce e resiliente de Grace que conquista o coração do príncipe herdeiro. Grace fica preocupada, pois foi convidada para o chá, mas não sabe onde é. Del sugere irem juntos. Ao chegarem, as nobres cumprimentam Delise, mas ignoram Grace, fazendo-a pensar que não a conhecem. Mas não é bem assim. A ruiva zomba dela sutilmente, sugerindo que prove o caro chá do palácio. A garota alga pergunta do Palácio Zalier. Grace diz que não é tão chique quanto Astrid, mas é bonito. A alga acha que não vale a pena, e pergunta a Del. Grace conclui que são as capangas da OG Delise.
Eles mencionam a proximidade de Grace com o príncipe herdeiro. Del acha que querem que ela incomode Grace, mas ela jamais faria isso. Não se rebaixaria para agradar a protagonista, sabe? Del diz que essa amizade beneficiará os Allier e Astrid no futuro. Surpreendentemente, a princesa Sofia concorda, revelando que estava ouvindo a conversa deles. Del tenta passar aquela vibe de "pode contar comigo" para a princesa, toda derretida, mas Sofia corta o barato na hora. Ah, adoro uma amizade de amor e ódio. Como a dupla ruiva e algas falhou com Grace, agora vão mirar na Lady Berkeley, uma senhora adorável, quieta e de cabelo curto. Murmuram sobre sua falta de respeito como nobre, irritando Del, que os incentiva a praticar o que pregam antes de sair. Grace seguiu Del para agradecer por protegê-la, pois achava que Del estava interessada no príncipe herdeiro. Del nega rapidamente, explicando que já tem um marido que Grace conhece e elogia como charmoso. Elogiar o marido de outra? Muito suspeito. Del teme que, nesse ritmo, Grace realmente faça Rowan se apaixonar por ela. Del quer juntar Grace e Cameron, e então pergunta diretamente o que ela acha do príncipe herdeiro. Grace parece gostar do príncipe por ser decente e está indo devolver o livro que ele emprestou. Ela vai ao palácio do príncipe herdeiro, onde Rowan está. Del decide acompanhar Grace, dizendo que só quer dar uma olhada. Del se confunde quando Grace estala a língua, mas ignora, pensando ser só sua imaginação. Ela faz isso por achar que Del roubará seu príncipe? Ou ela é mesmo uma bruxa? No escritório do príncipe, Del procura o marido e, ao vê-lo, age como se o encontro fosse coincidência. Grace entrega o livro a Cameron e dá pra ver que ele já se apaixonou pelas bochechas coradas. Mas ele está confuso sobre por que Delise está ali. Sabe o que a bruxa fez? Grace parece defender Del, mas insinua que ela insiste em vir para ver o príncipe herdeiro. Rowan fica ciumento e pergunta a Del se ela quer tanto ver o Palácio Imperial, fazendo-a se arrepender de não ser honesta e perceber que deveria ter dito que queria vê-lo. Ela mentiu, temendo que Rowan a achasse grudenta, mas agora confessa que sente sua falta e quer vê-lo, aliviando o príncipe enquanto Rowan pede para falar com ela em privado. Saem do escritório, e Rowan ainda duvida dos sentimentos de Del, questionando por que ela veio ao Palácio do Príncipe apenas para vê-lo. Isso a decepciona um pouco, pois acreditava que o relacionamento deles havia se fortalecido. Contudo, ela esclarece que apenas supõe que ele esteja com o príncipe, já que trabalham juntos. Delise fica triste por Rowan não acreditar nela, mas para sua surpresa, ele a abraça e, meu Deus, a beija. Ah, ele deve estar radiante ao saber que a esposa quer vê-lo. Del tá fervendo, mas acha que é Rowan tentando se reconciliar. Ela tá sem jeito de encará-lo, o que ele acha fofo, mas fica calmo ao voltarem. Ouvem Grace pedir outro livro, de ciência militar, e Cameron sugere pedir a Rowan. Diz que Rowan é o comandante-chefe e o consulta sobre assuntos militares. Delise fica tensa, pois isso os aproximou no livro, e não quer que ele empreste nada. Rowan nota a mudança em Del e recusa, sugerindo a biblioteca do palácio, surpreendendo-a. Até Cameron tenta convencer Rowan a emprestar um livro para Grace, mas sem chance. Garantindo que a esposa vem primeiro, ele diz que não gosta de emprestar livros a qualquer um. Imagina ter alguém que te coloca em primeiro lugar? Eu também preciso de um Rowan. Cameron decide emprestar um livro ele mesmo, e agora tá com dor de cabeça por ter que voltar ao trabalho. Quando Del pergunta sobre problemas no norte, Cameron confirma que há bárbaros por toda parte. Guerra vai estourar logo. Del deu uma espada a Rowan, mas sabe que só pode protegê-lo falando do reino Carlin e dos bárbaros se unindo. Del se irrita com Cameron por achar os bárbaros inofensivos, dizendo para nunca subestimar uma aliança deles com outro reino. O príncipe decide ter uma longa conversa com Rowan após o comentário de Del, e as duas mulheres são dispensadas. Que bom que ele não ignorou o que Del disse. Já é tarde da noite, mas Rowan ainda não voltou para casa. Ela decide esperar mais um pouco, culpada por ele ter que fazer hora extra por causa dela. Ela pensa que seria bom ter alguém te esperando em casa, então aguarda na mesa de jantar. Pensando bem, ela era órfã, então deve ansiar por carinho, assim como o Rowan, né? Ela acorda na cama, surpresa, e corre para ver Rowan antes dele ir trabalhar. Marie diz que o Duque ainda toma café, o que anima Del, pois faz tempo que não comem juntos. Ela senta à mesa e Juan parece intrigado com seu sorriso radiante, mas não consegue evitar corar quando ela exclama feliz que está contente em tomar café com ele. Ela nota que quando ele fica tímido, suas orelhas ficam vermelhas, e isso é simplesmente adorável. Durante a refeição, Rowan pergunta se a ideia sobre os bárbaros formarem uma aliança, que ela mencionou ontem, foi algo que ela pensou sozinha.
É normal Rowan ficar desconfiado, já que a Delise original nunca se interessou por livros de assuntos militares ou internacionais, e ainda por cima, ela supostamente tem amnésia. Ela hesita e diz que foi ideia dela, ficando surpresa quando ele responde que acredita nela e nunca mais tocará no assunto. Ele crê que todos têm segredos e já enviaram alguém para confirmar, o que a alivia por saber que ele confia nela. Depois, Rowan se prepara para o trabalho e fica preocupado ao saber que Del foi convidada para cavalgar, já que ela não sabe montar. Ele a deixa ir, desejando que fique segura e se divirta. Del chega ao centro equestre à tarde, usando um traje de equitação elegante e prático. Del vê Lady Berkeley e se aproxima. A senhora, tímida, não diz que está feliz em revê-la. Del a cumprimenta, criando um clima agradável. Mas Seaweed e Redhead têm que estragar o clima de novo. A alga parece ter uma relação ruim com Lady Berkeley, zombando de sua roupa. Del defende a amiga, dizendo que a roupa dela também não é cara. Ela bate os pés e lembra que esses valentões não se desculparam com Lady Berkeley ontem, então exige que o façam agora. E como não podem ignorar o poder de uma duquesa, a garota Seaweed, Lady Devon, se desculpa sem entusiasmo. A sós, Del quer se aproximar de Lady Berkeley e pergunta seu nome verdadeiro. Ao saber que é Alicia, sugere que comecem a se chamar pelo nome. Alicia parece habilidosa em equitação, então Del pergunta se ela poderia ensiná-la. Mas Alicia hesita, pois Del se aproximar pode não ser ideal, já que há rumores de que roubou o noivo de Lady Devon. Por isso Seaweed não suporta ela. Mas calma lá, pessoal. Não tem como a Alicia fazer algo assim. Ela explica que o jovem Conde Woodrick a cortejava, e ela não fazia ideia de que ele já estava noivo de Lady Devon, então acabaram namorando por um tempo. Quando Lady Devon descobriu, expressou sua indignação contra Alicia e espalhou o boato de que ela havia roubado seu noivo. Mas sabe o que é pior? Lady Devon nem terminou com o canalha traidor e está até planejando o casamento deles. Delise fica sem palavras, pois se Devon é solidária, deveria estar zangada com o conde, já que Alicia também é vítima da situação. Meninas, valorizem-se! De qualquer forma, Delise assegura a Alicia que não é culpa dela. E que, mesmo se Lady Devon a importunar, ela não se preocupa, pois amigas devem se apoiar. A conversa é interrompida quando notam as outras damas se reunindo na entrada. Então Del verifica e fica surpresa ao ver Rony e o príncipe herdeiro. Ela corre até ele e pergunta o que fazem ali, e o príncipe explica que Rony o trouxe para tomar ar fresco. Vejo com meus olhinhos um maridinho fofo e preocupado. Rony coloca sua capa em Delise, pedindo que não atire, pois não quer que a vejam assim enquanto cora. Embora não seja indecente, é incomum ver mulheres de calças justas nesta época. Delise fica confusa, e o príncipe ri, dizendo que Rony deve adorar a roupa dela, mesmo não querendo que outros a vejam. Ele acha a esposa gata demais para os outros verem. Até Alicia concorda, então nossa garota tem mesmo que ficar com a capa. Del aprende a montar com Alicia quando nota as moças suspirando por Rony, lamentando que já seja casado. Del parece orgulhosa e os repreende mentalmente por olharem demais para seu marido. Mas seu humor azeda quando a ruiva afirma que há um casal que não se respeita bem. Ela menciona que não se surpreenderia se Delise e Rony se separassem logo, fazendo Del descer do cavalo para confrontá-las. Ela afirma que seu casamento vai bem e sugere que a ruiva cuide do próprio, deixando-a irritada. Desta vez, Alicia defende Del, o que é incrível, e faz Del torcer por sua amiguinha. Quando as provocadoras saem, o príncipe e Rony chegam dizendo que é hora de voltar ao palácio. As senhoras se curvam e se despedem, mas Del fica intrigada com o olhar sério de Rony. Ele pergunta, preocupado, o que houve, pois ela parece doente. Ela diz estar só cansada e pede que ele vá. Ao chegar em casa à noite, Del se surpreende ao saber que Rony já chegou e a espera. Ele raramente chega tão cedo, então ela decide se trocar antes de vê-lo, mas se surpreende ao encontrar Rowan já no quarto. Ele parece preocupado e pergunta sobre o ocorrido. Ela responde que não foi nada. Esse marido atencioso saiu do trabalho cedo, preocupado com a saúde da esposa. Poxa, quero um assim. Ele se aproxima, ansioso para ouvir, mesmo se for nada, mas ela hesita em contar sobre os rumores do casamento. Rowan percebe que ela não quer falar e respeita, mas espera que ela compartilhe seus pensamentos com ele. Delise se derrete por dentro, vendo a sinceridade do marido, e lhe dá um doce sorriso. Ela pergunta como ele notou algo errado, e ele simplesmente diz que a viu mal. Isso a faz provocá-lo por dar muita atenção a ela, deixando-o vermelho e fugindo rápido.
Hoje, as fadas estão curiosas sobre o bordado repentino de Delise e descobrem que o torneio de caça está próximo. É tradição uma dama bordar um lenço para o homem que ama, por isso ela está bordando agora. Del pede opinião sobre sua obra-prima, mas as fadas não sabem se é lodo, cachorro ou martim pescador. Isso deixa nossa garota arrasada, pois tenta bordar uma águia, mas enfim, a intenção é o que conta. Dizem que o vencedor do torneio ganhará uma viagem grátis e dinheiro, então ela torce pelo Rohan. Garota, acho que esqueceu que sua família é rica e pode bancar férias facilmente. E aí, pessoal, o que estão achando da história até agora? Inscrevam-se e ativem as notificações para novidades desta e outras histórias, sejam os primeiros a saber. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Até a próxima!